Hoje a gente vai falar do Lurker Below, que é provavelmente o chefe mais fácil, né, dessa raid inteira. É muito tranquilo. A gente só tem a fase 2, que é um pouco complicada, mas é só se acostumar com, né, como ela funciona. Vocês têm uma organização legal, que a luta é bem tranquila, certo? Não tem muita coisa pra gente conversar aqui sobre a luta. Mas vamos lá, vamos começar sobre o posicionamento, né? O ideal é que vocês tenham 3 tanques ali, né, pelo menos. Toda raid provavelmente vai ter 3 tanques, né? E aí esses tanques se separem assim, né? Fiquem, no caso, um vai ficar virado para o lugar onde não tem essas ilhas, certo? Que é, no caso, aquele tanque ali à esquerda, mais embaixo, certo? Porque a gente vai falar dessa fase aqui, da habilidade dele, né? E eu vou explicar porque a gente tem que ter um tanque que vai ser o tanque que vai tancar o boss, né? O ideal é que ele fique, né, com o rosto do boss, né, a frente do boss virado para esse lugar onde não tem nenhuma ilha. A gente vai ter jogadores nessas ilhas, certo? E aí a gente explica já o porquê. Um tanque lá em cima, né, próximo àquela ilha ali, e um tanque aqui, que vai ficar no caso atrás do boss, certo? Na frente ali da ilha do meio, certo? Os melees vão ficar ali, que vai ser o lugar onde vai ficar, né, as costas do boss, do chefe, que aí você vai ter os melees atacando, né, pelas costas e tal, que é o ideal sempre. E aí a gente tem healers, vamos ter healers na parte de cima, certo? Mais para a direita ali, porque você consegue pegar, né, as duas ilhas, a de cima e a do meio ali, né, da direita. E você consegue curar todo mundo que estiver próximo ali no meio também. E healers aqui embaixo, né, para pegar a ilha de baixo e todo mundo que estiver próximo ali, né? Então você tem essa separação de healers, que é a melhor maneira de você ter healers para curar toda a raid, certo? E aí embaixo nessa ilha a gente vai ter o grupo de Warlocks, né? Se você tiver 2, 3 Warlocks, que é o que normalmente, né, você coloca todos ali, né, o grupo inteiro. Você coloca nessa ilha ali de baixo. Na ilha do meio ali na direita, certo? O grupo de caçadores, que é normalmente também, né, as raids têm um grupo só de caçadores, um grupo só de bruxos. E na de cima, o grupo que vai ter os magos, certo? O ideal para essa luta é você ter 2 magos. Eu aconselho bastante você ter 2 magos. E se você tiver também um Shadow Priest, é muito bom para você ter naquele grupo ali, certo? De cima. Que é o que normalmente, né, as guildas fazem, né? Tem um grupo com magos, Shadow Priests ou Paladino, né, e tal. Que seria aquele grupo lá em cima. E aí a gente vai ter, né, o boss em si, quando a gente vai puxar. Essa é a ideia que você teria, né, acho que é a organização perfeita assim, para essa luta, né? É dessa maneira. E o boss, no caso, a gente vai precisar pescar, certo? Você precisa de um jogador com 375 de pesca, né? E que tem ali isca e tal, né? Para poder puxar o boss. E aí, puxando o boss, ele vai aparecer. E aí o seu tanque tem que instantaneamente começar a gerar threat. Nesse início é importante que vocês, quem é melee, quem ataca corpo a corpo, certo? Tirando os tanques, é claro, que eles uh, esperem um pouquinho para o tanque gerar threat, certo? Esperem um pouquinho. É um pouco complicada essa luta para melee, né? Mas quem ataca de longe pode instantaneamente começar a atacar o boss, certo? Tendo pessoas no melee do boss, isso não tem nenhum problema. Porque ele não sai do lugar, ele é estacionário. Certo? Ele tá ali parado naquele lugar, então ele não vai vir. Se você passar a threat, se você ataca de longe, e você passar a threat do tanque, não importa. Certo? Então quem é de longe, pumpa, bate bastante no boss, nem liga pra threat. Já quem é melee tem que, né, ter isso em mente. E aí a gente vai, né, falar da fase 1, o que acontece na fase 1. Tem somente uma habilidade que a gente vai ter que se preocupar na fase 1, certo? Que é esse jato, né, o Water Spout. Tem uma segunda habilidade que ele vai, assim que ele termina o Water Spout, termina isso aqui, ele vai jogar, os jogadores que estiverem próximos a ele, certo? Todo mundo que estiver no melee, ele vai jogar um pouco para trás, certo? Causar um pouco de dano, mas que é tranquilo de curar, não tem nenhum problema, certo? É só jogar um pouco os jogadores para trás, vocês voltam e continuam batendo, né? Bem tranquilo. Esse Water Spout, ele vai girar tanto no sentido horário quanto no anti-horário, é aleatório, certo? Mas o importante é você saber que ele vai girar. Então, se ele começou a conjurar esse Water Spout, já sai da frente dele e já começa a correr para as costas. O ideal é que você sempre esteja correndo para as costas do boss, certo? Para onde ele está girando, você vai estar sempre nas costas que você nunca vai receber esse Water Spout. Então ele vai, né? E uma coisa que eu não falei, os jogadores que estão longe, certo? Quem estiver próximo vai querer ficar ali em cima para poder atacar o boss ainda, né? Porque nessa fase você consegue causar dano e tal. Então o ideal é que você continue, os tanques, os melees continuem atacando ele, girando com o boss, certo? Mas quem está longe, simplesmente pula na água, entra na água, certo? Você consegue atacar ainda dentro da água, consegue conjurar. Então healers consegue curar dentro da água, né? Se o healer quiser ficar lá em cima, tipo, provavelmente um druida, né? Que ele consegue conjurar andando ainda tranquilamente, pode ficar andando ali com todo mundo, né? Mas, né, o ideal é que todo mundo que ataca de longe ou que heala
cai na água, porque se você estiver submergido na água, se estiver dentro da água, você não recebe o dano dessa habilidade dele, certo? A maneira que você tem de evitar esse dano, sem precisar ficar correndo. Então, basta você fazer isso, né? Pula na água. Você pode ficar ali em cima até esse outro spot estiver chegando em você, que demora um pouco, certo? Você pode continuar castando em cima. Quando ele estiver para chegar em você, pula na água, certo? É bem tranquilo. E aí, né, ele vai ficar girando, certo? Ele vai girar para um lado, né, para o outro e tal. Ele pode ir horário anti-horário, certo? Mas ele vai fazer um giro de 360 para o lado que ele escolher, certo? Completo. Então ele gira para um lado, gira e vocês acompanham até ele chegar, né, até dar 360. E aí, né, ele termina. E aí vocês podem voltar para suas posições originais, certo? Sai da água, pula, volta e tal, né? A fase 1 é só isso. Assim que ele terminar, né, como eu comentei, terminar isso, ele vai dar aquele o Real, né, que é uma habilidade que ele vai jogar os jogadores para trás e vai causar um pouco de dano em todos aqueles jogadores, né? Mas é bem tranquilo, dá para os healers curarem, né? Até porque essa luta, somente um tanque vai tomar dano nessa fase 1. Na fase 2, pouca gente vai tomar dano também, é uma luta bem tranquila de curar. Fase 2, né? Quando a gente for para fase 2, o que vai anunciar que é a fase 2 é que ele vai submergir. Certo? Vai entrar e vocês não vão poder atacar ele. Assim que ele submergir, a gente vai ter mobs spawnando, certo? Mobs vão aparecer. E aí, o ideal é que você já tenha os tanques, né? Já se posicionem nesses lugares aqui que eu coloquei, certo? Se afastem um pouquinho para trás, que vai ser nesses lugares aí que vão aparecer os mobs, certo? Vão surgir os mobs. Nessa ilha de baixo vão surgir duas nagas, e aí você tem os warlocks. Instantaneamente, eles têm que pegar, cada um pegar um alvo, certo? Naga, se você tiver 3 warlocks, você vai ter um para ajudar, né? E tal. Instantaneamente tem que dar Death Coil, certo? Que é a habilidade que dá Fear, né? Instantâneo ali. E aí deu esse Death Coil, fica por alguns segundos só, mas você dá o Death Coil para ela não te atacar de nenhuma maneira, certo? E depois você segue com o Fear, né? Death Coil, Fear. Mantém ela no Fear. E aí você vai manter o restante da luta inteira, você vai ter 2 Eds ali embaixo, sempre no Fear, certo? Vocês não querem matar isso, é perda de tempo matar, certo? Não dá tempo de você matar todos os Eds, então alguns você vai ter que manter, né, no CC, que a gente fala, né, controlado ali durante essa luta inteira. Toda vez que surgir a fase 2, esses Eds que estão aqui no Fear, eles vão sumir, certo? Quando for começar uma nova fase 2, eles vão sumir para surgir 2 novos, certo? Então você vai ter que fazer o Death Coil Fear novamente. Então você vai manter esses mobs ali controlados até uma próxima fase 2 que você vai ter que controlar eles de novo. É um pouco chato para os Warlocks, né? Mas é bem tranquilo, é só 2 habilidades ali, rapidinho você faz. Ali em cima vão surgir 2 também, né? Em cada ilha desse vão surgir 2. Nos caçadores você também vão controlar, vão usar armadilha congelante ali de gelo, né? Vai petrificar esses, e desses aí vocês não vão manter os 2 né, controlados o tempo inteiro. Vocês vão manter um só. A gente já fala ali como é que vai ser a ordem que a gente vai matar, né? Mas controla aqueles 2 de início ali, né? Manter os 2, certo? E lá em cima a gente vai ter 2 também. O ideal é que se você tem um Shadow Priest, que ele use Psychic Screen, né? Que é a habilidade de Fear em área, medo em área. Mas ele tem que ter um timear certinho, certo? Usar certinho na hora que elas vão vir andando, elas têm um RP, e aí assim elas, né? Elas vão dar evade, né? Não vão tomar nada, então vocês têm que esperar certinho, timear no tempo certo para você dar o Fear quando elas realmente forem atacar alguém, certo? E aí, seguido do Fear, você tem os magos do Polymorph, certo? E mantém também no Polymorph. Então a gente vai ter 2 embaixo no Fear, 2 em cima no Polymorph, a luta inteira, certo? E ali no Caçador a gente vai ter os 2 congelados de início, mas a gente vai matar um depois. E no meio a gente vai ter 3, certo? Cada tanque vai pegar um, bem tranquilo do meio. O foco principal vão ser os do meio inicial, né? A gente controla esses aqui das ilhas e a gente mata os do meio, certo? Os Warlocks vão atacar aquela naga dali, certo? Onde a gente está apontando. Os caçadores atacam as logo na frente, né? Que vai ter um tanque ali. E os magos ali, né? O grupo dos magos e Shadow Priest ali vai atacar aquela naga ali da frente, certo? Deles. Então bem tranquilo, né? Vocês vão zergar elas, provavelmente vão matar ao mesmo tempo, mais ou menos ao mesmo tempo, essas 3. E aí finalizam elas. E aí a gente vai pra aquela ali, certo? Você tira aquela naga ali do caçador, uma, né? O ideal é que você tire uma, porque você vai ter seus caçadores ali, vão conseguir manter uma nesse congelada ali no tempo inteiro. É mais fácil do que manter 2. Manter 2 é muito difícil durante essa luta. E aí você tem os Warlocks que a distância ali, né, entre um e outro é
pequena o suficiente para você ter os Warlocks ajudando a matar ela e matar bem rápido, certo? Que aí feito isso é o tempo do boss voltar. Então enquanto você mata essas 4 Nagas no total, é o tempo que o boss vai voltar, certo? A gente vai começar de novo a fase 1. Só que agora a gente vai ter a fase 1 com esses Zeds, com esses mobs aqui que vocês vão ter controlado, certo? Então a fase 1 um pouco mais complicada, mas a fase 1 é tão fácil que é bem tranquilo você manter isso aqui, né? E aí fase 1 volta, assim que ele volta, né, desce, submerge novamente, sempre que ele submergir, que ele sair da fase 2 e voltar para a fase 1, ele vai instantaneamente usar essa habilidade de Water Spout, certo? E aí os jogadores precisam cair na água, né, se esquivar e tal, e ao mesmo tempo se preocupar em manter esses mobs controlados, certo? Então é bem importante isso, vocês têm que ter em mente que a fase 1, a segunda vez que a gente voltar para a fase 1 vai ser um pouco mais complicado por conta desses mobs, certo? E aí a fase 1 volta nisso, né, volta para suas posições, controla esses mobs até a fase 1, até ele submergir novamente, certo? Submergiu, aí a gente vai, os mobs que estavam ali vão sumir, né, que estavam controlados vão sumir, e vai dar espaço para, né, a gente separar ali e vai dar espaço para novos mobs para a gente controlar. Então é basicamente isso a luta. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, certo? É muito tranquila. Só vai repetir essa fase 1 e 2 até o boss morrer, né? É um boss que tem bastante vida, você vai precisar fazer algumas vezes isso, né? Então tem que se acostumar só em controlar esses mobs, manter controlados, né? Fazer regar ao máximo o boss enquanto ele tá, né? Enquanto ele não está submergido ali. Então é isso, guys. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Obrigado por ter assistido. Até a próxima.